Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e alegria. Estamos aqui para nós partilharmos um pouco, algumas pistas de reflexão para esse domingo, no caso, né? O domingo em que é uma solenidade, a solenidade da Santíssima Trindade. Por isso iniciamos com o sinal da cruz, porque a Santíssima Trindade está presente em tudo que nós iniciamos, encerramos, em todos os nossos encontros, momentos. Sempre está aí a presença da Santíssima Trindade como um modelo para nós de comunhão, de fraternidade. Nos ensina muito essa solenidade. Nós vamos ter, inclusive, no curso de teologia, uma matéria sobre a Santíssima Trindade. E com certeza vamos aprender muitas coisas. Mas não podemos esquecer que é um mistério. Um mistério que não cabe na nossa cabeça. Não cabe, não entra na nossa cabeça. Já como uma pista de reflexão dessa solenidade, eu recordo aqui um fato que aconteceu na vida de Santo Agostinho, que foi um grande estudioso, pesquisador, um homem que realmente buscava, dava muito valor também à razão, claro, iluminada pela fé. E Santo Agostinho, ele, certo dia, de tanto procurar explicar esse mistério da Santíssima Trindade, entender e também explicar, ele estava passeando numa praia e ele viu um garoto, uma criança, que estava tentando pegar o mar, a água do mar, e colocar com uma concha no buraquinho de uma areia que ele tinha feito. Santo Agostinho chegou próximo, impressionado com aquilo, e aí perguntou do garoto o que ele estava fazendo. Ele disse, olha, estava tentando colocar o mar no buraquinho da areia, e Santo Agostinho disse que era impossível. E aí a criança se volta para ele e diz, é mais fácil eu colocar o mar aqui nesse buraquinho da areia do que você compreender o mistério da Santíssima Trindade. E aí Santo Agostinho viu que aquilo ali na verdade era uma visão, que aquele garoto era um anjo enviado por Deus para passar para ele esta orientação, esta direção, para que ele, vamos dizer, desistisse de tentar entender com a razão e querer explicar também de maneira racional, porque é um mistério que não cabe na nossa cabeça. É um mistério em que nós podemos mergulhar e contemplar, como o mar, a água do mar. A gente não tem como colocar a água do mar naquele buraquinho. A gente pode até dizer que aquele buraquinho na areia é a nossa cabeça e a água do mar é o próprio Deus, a Santíssima Trindade, um Deus trino. E aí não tem como colocar, mas nós podemos contemplar o mar. Nós podemos mergulhar no mar, entende? Assim é o mistério da Santíssima Trindade. E aí então é uma pista de reflexão para nós nesse dia. E o que isso tem de prática na nossa vida? Tudo. Na verdade é modelo de comunhão. Na Santíssima Trindade são 3 pessoas, não são 3 deuses, são 3 pessoas, um único Deus. Olha só que é uma importante, a gente ter essa compreensão. Não são 3 deuses. Por isso nós não podemos dizer em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Não é correto dizer assim, isso é um erro teológico. Tem até algumas músicas que a gente canta, em nome do Pai, em nome do Filho. A gente até precisa mudar, na verdade, Ao invés de cantar em nome do Pai, em nome do Filho, canta em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque não são 3 deuses. São 3 pessoas distintas e um só Deus. Esse é o mistério, é um grande mistério. E aí, claro, a gente não vai entrar em detalhes aqui, Tem toda uma teoria em relação a isso, mas para dizer que a Trindade é modelo de comunhão e de comunidade para nós. É um grande modelo de comunhão, de comunidade para nós. Por quê? São 3 pessoas distintas. E essas 3 pessoas têm a sua missão, mas os 3 estão sempre juntos. As 3 pessoas, no único Deus, agindo. Claro, em algum momento Deus vai ser o protagonista, o Filho vai ser o protagonista, em outro momento o Espírito, mas os 3 estão sempre atuando juntos.
E não existe uma hierarquia, não existe o Pai, aqui é o maior, o Filho, o menor e o Espírito menor. Não existe uma hierarquia, não existe um maior, um menor do que o outro, não. São três pessoas distintas e trabalham em comunhão perfeita e não existe disputa entre eles, apesar de, como eu falei, em alguns momentos na história um ser o protagonista, depois o outro, mas não existe disputa entre eles, estão sempre juntos. Olha como é modelo para nós. Às vezes nas nossas comunidades nós não conseguimos viver isso. Precisamos olhar para a Trindade e ver que não existe essa competição entre eles, que não existe, né, essa disputa, que precisamos também trabalhar juntos, estar em unidade. Claro, às vezes vai precisar, tem as distinções e vai precisar assumir missões de maneiras distintas, mas sempre em comunhão. E às vezes a gente vê que em paróquias, né, às vezes paróquias grandes, tem grupos que se dividem. Tem paróquias que tem 4 grupos, por exemplo, de música. Não é às vezes é por necessidade, por causa das escalas, das missas, mas às vezes é porque realmente teve intriga ali, disputa entre eles e infelizmente não consegue viver essa comunhão. Já vi, por exemplo, comunidades em que tem a pastoral da catequese, a pastoral do dízimo, da liturgia, e aí cada domingo uma dessas pastorais são responsáveis por aquela liturgia, e quando é uma pastoral, a outra não vai nem para a missa. Não dá para entender. Então a gente precisa olhar, ter a Santíssima Trindade como modelo para nós, e precisamos também, como comunidade, entre nós precisamos levar esse exemplo para as pessoas. Precisamos viver esta comunhão fraterna que a Santíssima Trindade nos ensina. Um outro detalhe para nossa reflexão também, no Evangelho, nós vamos ver que Jesus, ele chega com os 11 discípulos e ele envia. Os discípulos são enviados, e eles são enviados a fazer discípulos entre todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, Jesus, na verdade, ele dá esta missão, e dando esta missão aos discípulos, ele quer formar discípulos vinculados à Trindade, em comunhão com a Trindade. O verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo, ele é formado em comunhão. Ele é formado, por isso que o batismo é em nome da Trindade, justamente para nós nos vincularmos a esta comunhão com Deus Trino. Nós vamos nos vincular a Ele e precisamos entender que este vínculo precisa acontecer também entre nós. Nós já somos batizados, olha só, nós já somos batizados para viver em comunhão com a Trindade e sermos reflexos dessa comunhão entre nós para as pessoas. Olha que interessante isso, né? Olha que belo isso. Nós precisamos então entender essa dinâmica da fraternidade, da comunhão. Como nós precisamos compreender isso. E aí precisamos compreender também, além de sermos esses reflexos, né, dessa comunidade de amor, nós precisamos também ser protagonistas no sentido de viver essa dimensão fraterna em todos os âmbitos da sociedade, na comunidade, na família, na sociedade, em todos os âmbitos. Nós precisamos viver essa dimensão. Então que nós possamos fazer uma reflexão, sabendo que o ser humano ele tem uma necessidade, olha só que interessante. O ser humano ele tem uma necessidade de viver em comunidade, em grupos. Desde o início de tudo. Os sociólogos dizem isso, os psicólogos dizem isso e trabalham, inclusive, para isso, para que a sociedade viva assim. Até questão de sobrevivência. Interessante que até questão de sobrevivência. Viver num grupo, viver em comunhão é questão de sobrevivência. A pessoa não consegue viver sozinho, isolado. Ela precisa
Até na igreja houve um tempo em que algumas pessoas se retiraram para o deserto para viver, mas lá no deserto começaram a se juntar e formaram comunidades, porque é uma necessidade vital até para o ser humano. A vida em grupo, a vida em comunidade. Então isso é algo que nós não podemos, vamos dizer, desprezar. E por isso que tem jovens, por exemplo, muitos jovens que buscam grupos aqui e ali, né? Tantos adolescentes que querem pertencer a algum grupo de qualquer maneira e às vezes vão pertencer a grupos que têm uma certa ideologia, uma influência ruim, que não é boa para eles. Mas é uma necessidade, porque é uma necessidade, esta vivência em grupo. E Jesus sabe disso, então Jesus ele realmente quando vai nos dar esse batismo é justamente para nos vincular a esta comunidade. É para nos vincular a esta dimensão de comunhão fraterna. Isso é fundamental. Por isso nós precisamos assumir o envio de Jesus para formarmos discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ou seja, batizar as pessoas, evangelizar as pessoas, formar as pessoas para viver em comunhão com a Trindade, para viverem em comunhão a exemplo da Trindade, em todos os lugares onde estivermos. Então que nós possamos aproveitar essas pequenas pistas de reflexão da liturgia do dia, desta solenidade da Santíssima Trindade, desse Evangelho que é um envio para nós, e a gente entende qual é a nossa missão agora, a partir deste Evangelho, deste envio que Jesus dá, que a missão é justamente formar as pessoas para viver em comunhão com a Trindade e a exemplo da Trindade. Uma comunhão de amor, um vínculo de amor fraterno, sabendo que temos nossas distinções, mas como nós já aprendemos, é um só Deus. São vários ministérios, vários carismas, vários serviços, mas é o único Deus, é o mesmo Espírito, é o mesmo Senhor, é o mesmo Deus que atua em todos, que age em todos e através de todos. Somos um corpo e precisamos viver essa dimensão de comunhão fraterna. Um grande abraço fraterno, que nós possamos então levar esta reflexão para as nossas vidas e também ajudar os nossos irmãos e irmãs a também compreenderem essa dimensão. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.